Deus nos disse tudo em seu Filho Jesus Cristo. Olá, eu sou Frei Diego Santana e venho neste vídeo dar continuidade ao nosso estudo sobre São João da Cruz. Na última vez, nós vimos a questão da noite ativa dos sentidos e neste vídeo eu quero falar, antes de entrar na noite ativa do Espírito, de um fundamento da vida espiritual que é um olhar para Nosso Senhor Jesus Cristo. São João da Cruz, muitas vezes parece que ele não fala de Jesus Cristo quando fala da vida espiritual, mas porque ele só toca nesse assunto em momentos essenciais, onde ele precisa colocar os fundamentos da vida espiritual. E é isso que eu gostaria de mostrar, de aprofundar neste vídeo de hoje. No Catecismo da Igreja Católica, São João da Cruz é citado. E ele é citado num momento muito importante, quando o Catecismo fala sobre a revelação de Deus, sobre a plenitude da revelação. E eu vou ler aqui como o Catecismo da Igreja cita o nosso Santo São João da Cruz. No número 65, o Catecismo diz assim: muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho, citando Hebreus 1, 1-2. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. E aqui ele cita São João da Cruz. São João da Cruz, após tantos outros, exprimiu de modo luminoso ao comentar esta passagem de Hebreus 1, versículos 1-2. E agora a citação de São João da Cruz. Ao dar-nos como deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou-o totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Então, São João da Cruz aqui, ele é muito profundo, muito correto no que se trata de teologia fundamental, porque ele tem claro no discurso dele que Jesus é a palavra única, definitiva, e não há outra revelação a não ser Jesus Cristo. E que querer saber algo de Deus sobre o que pode ou não pode acontecer neste mundo é como uma provocação, né? Como um desagravo, ele vai dizer aqui, porque em Jesus Cristo nós já temos tudo e devemos buscar nele. Então é importante lembrar disso. Em Jesus Cristo nós temos tudo. Essa é a ideia de João da Cruz. Ele é a palavra única do Pai. Então isso é muito fundamental. Nós temos que colocar a nossa vida sobre esse fundamento, sobre essa rocha que é Cristo, que é a plenitude da revelação. Quando nós falamos de fé, de esperança, e João da Cruz fala muito das virtudes teologais, nós pensamos, Jesus Cristo não teve fé, não teve esperança, ele já tinha a visão do Pai, ele só tinha a caridade, o amor para derramar dos nossos corações. Mas como então compreender que João da Cruz fala de imitação de Jesus Cristo, se ele fala de fé e de esperança? Vamos tentar aqui entrar em outro texto e ver que, de fato, falar de fé e de esperança em João da Cruz é sim estar na imitação de Jesus Cristo. E imitação do quê? De algo essencial que em Cristo nos trouxe a salvação. O que ele vai chamar de a pura cruz espiritual e o despojamento completo na pobreza de Cristo. Preste atenção, eu vou citar aqui São João da Cruz, onde ele cita São Marcos, né? Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Esse texto de São Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, é bem conhecido entre nós. E João da Cruz vai dizer assim:
Quem pudera fazer compreender, amar e praticar tudo o que encerra este conselho dados pelo Salvador sobre a renúncia de si mesmo? Para os espirituais aprenderem como devem andar neste caminho de modo bem diferente do que muitos pensam. Porque às vezes a gente pensa que na vida espiritual, e isso São João da Cruz continua dizendo, é organizar a vida, é orar bastante, é fazer algumas mortificações. São João da Cruz vai dizer que isso tudo é importante, mas a vida espiritual vai além disso, né? E ele aqui vai dizer, pensam ser bastante mortificá-la nas coisas do mundo e não querem aniquilá-la completamente e purificá-la em toda propriedade espiritual. Assim, vai dizer, né? Fogem eles, os espirituais, aqueles que buscam a Deus, fogem ele como da morte à prática desta sólida e perfeita virtude, que está na renúncia de todas as suavidades em Deus, e que abraça toda a aridez, desgosto, trabalho, numa palavra, a cruz puramente espiritual e o despojamento completo na pobreza de Cristo. Então não adianta só reformar as nossas atitudes, né? Organizar a nossa vida, rezar. João da Cruz quer que nós renunciemos até as suavidades que vêm na vida espiritual, os consolos, as coisas gostosas que acontecem. Ele quer que a gente entre numa cruz puramente espiritual, sem gosto nenhum. Isto é o homem espiritual para São João da Cruz, né? E ele vai citar uma outra passagem, quando Jesus na cruz diz, meu Deus, por que me abandonaste? E olha onde ele vai fundamentar a pobreza radical, né? Nessa hora de São João da Cruz, no capítulo 7 do segundo livro da subida do Monte Carmelo, número 11. Nessa hora em que sofria o maior abandono sensível, realizou a maior obra que superou os grandes milagres e prodígios operados em toda a sua vida. Qual é essa obra? A reconciliação do gênero humano com Deus pela graça. É manifesto, ele diz assim, ter ficado Jesus na hora da morte aniquilado em sua alma, sem consolo nem alívio algum, no desamparo e abandono do Pai, que o deixou em profunda amargura na parte inferior da alma e na parte superior. Vocês imaginam, Jesus já tinha sido aniquilado na sua parte sensível, tinha sofrido, tinha sido cuspido, xingado, maltratado, e na parte espiritual ele ainda sente o abandono do Pai, porque ele grita isso. João da Cruz vai dizer, é nesse momento que realiza a nossa salvação, pois Jesus se entrega totalmente sem consolo, nem na parte sensível e nem na parte espiritual. Aí está a cruz puramente espiritual que João da Cruz está falando, né? Então a humildade, o dom de si, essa entrega que fazemos da nossa vontade para cumprir o desígnio de Deus, isto é essencial para seguir Jesus Cristo, né? E no caminho da nossa união com Deus, a alma deve se encontrar nessa atitude de pobreza radical, desapegada de tudo que não é Deus, né? Para poder unir-se com Ele. E João da Cruz está convencido desta necessidade de renúncia de si, e ele vai dizer assim, né? Queria eu persuadir aos espirituais como este caminho de Deus não consiste na multiplicidade de considerações, de modos ou gostos, embora tudo isso seja útil aos principiantes. Trata-se de uma só coisa necessária, saber negar-se de veras no interior e no exterior, abraçando por Cristo o padecer e o mais completo aniquilamento. O proveito da nossa vida espiritual de São João da Cruz está unicamente em imitar a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E Ele que diz para nós, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ele diz assim, todo espírito que quiser ir por doçuras e facilidade, fugindo de imitar a Cristo na renúncia de si, não teria eu por bom, né? Então eis aí o cristocentrismo, né? O olhar centrado sobre o Cristo, São João da Cruz, que nos leva a imitar o seu despojamento completo por amor ao Pai. E quanto a isto, ele é completamente realista no que consiste a vida espiritual. A vida espiritual é vida em Cristo pelo exercício das virtudes teologais, fé, esperança e caridade,
que nos une à Trindade, né? João da Cruz concentra de fato a sua atenção naquilo que é essencial no mistério. O mistério é Deus um e trino, revelado em Jesus Cristo, confiado à fé da igreja e acolhido numa confiança total por cada um de nós que cremos em Deus, né? Aqui, uma última citação de São João da Cruz para vocês verem como de fato João da Cruz é centrado em Cristo e acolhe aquilo que é fé, que é dado por nós pela igreja. No segundo livro da Subida do Monte Carmelo, capítulo 22, número 7, ele diz assim: não convém, pois, interrogar a Deus por via sobrenatural, nem é necessário falar-nos desse modo. Tendo manifestado toda a fé em Cristo, não há mais fé a revelar, nem jamais haverá. Guiemo-nos, pois, agora pela doutrina de Cristo homem, então aquilo que foi revelado, de sua igreja e seus ministros, e por este caminho humano e visível encontraremos remédios para nossas ignorâncias e fraquezas espirituais. Então aqui eu quero terminar dizendo, nós acreditamos que o Senhor nos fala, que o Senhor revela. Não estou tratando aqui dos dons carismáticos, né, de ciência, de sabedoria, de conhecimento. Estou tratando aqui de teologia fundamental, de revelação, de coisas que tratam da revelação que está na palavra de Deus, está no magistério que transmite essa palavra. E João da Cruz fala, concentre o seu olhar no Cristo. Concentre seu olhar na tradição, naquilo que é transmitido pela igreja. E isto é o amparo da sua fé. O resto, tudo mais nos é acrescentado se nós enunciamos a nossa vontade, os nossos gostos espirituais, por amor a Cristo e seguimos esse caminho. Então a fé de João da Cruz é sim, a espiritualidade de João da Cruz é sim fundamentada no Cristo que se revela, que vem de meio de nós, que é a plenitude do Pai. Que Deus te abençoe. Não deixe de olhar para Jesus em todas as situações da sua vida. Amém.